Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Avanço. Eu, Gabriel Junqueira, hoje eu sou responsável aqui pela área comercial de relacionamento com os clientes da Avanço. Estou com a Edna, que é a nossa guerreira de longa data aqui. Quanto tempo de Avanço, Edna? De Avanço, juntando como cliente e funcionária, quase 20 anos. Quase 20 anos, contadora. A gente vai falar de um tema que está tirando o sono de muita gente. E se não está tirando, provavelmente essa pessoa também está um pouco desavisada, que é a reforma tributária. Já estamos quase batendo a porta aí da grande mudança, começamos de fato a operar dia 5 de janeiro do ano que vem, ou seja, menos de 60 dias para isso acontecer. E a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar de uma forma, como eu não sou contador, só pego por osmose aqui os assuntos fiscais tributários. Meu objetivo aqui é te ajudar a destilar, entender esse assunto e traduzir o que isso vai mudar na prática do dia a dia da loja, do supermercado e como os impactos possíveis, porque vocês vão ver que apesar como a própria Edna já até usou esse termo, o esqueleto está pronto, muita coisa ainda tem para mudar. Mas é importante vocês entenderem um conceito e o que 5 de janeiro de 2026 você precisa estar preparado, senão sua loja para. Isso é importante, tá, pessoal? 5 de janeiro, se você não estiver preparado, sua loja não emite nota fiscal, não vende. Gabriel, bota em contingência. Beleza, vai botar em contingência, depois vai ter que pegar essa venda, e aí você vai... Nossa senhora, porque a contingência tem um arquivo ali de venda que não vai ter o campo, aí, não sei, aí vai ter que ser um malabarismo. Então, nem pensar nisso. Quem é cliente Avanço aqui não vai precisar se preocupar, mas tem que estar com o sistema atualizado. Então, Edna, me conta um pouquinho da sua trajetória aqui para a turma te conhecer, apesar de que quem já é Avanço e já teve algum problema na parte fiscal, provavelmente já escutou Edna. Tá, vamos lá. Eu trabalho aqui na Avanço, né, com relacionamento, pois eu vim de cliente cerca de 20 anos, que eu estou na área do varejo, na área tributária, na área fiscal, né? Na Avanço eu trabalhei por todos os setores, né? Comecei lá como estagiária, no suporte, depois veio para o suporte, aí veio a era, né, do SPED fiscal e nós fomos piloto, né? Na nossa empresa a gente tinha clientes que eram clientes selecionados pelo governo no projeto do SPED piloto, então a gente atuou assim na linha de frente mesmo, então eu participei ali no desenvolvimento, nos testes, nos clientes, dando treinamento por esse interior de Minas todo, né, implantando o SPED, trabalhando. Depois a gente foi mudando aí para a área de desenvolvimento, qualidade, né, e hoje a gente está aqui na Squad Fiscal, né, focado aí nas técnicas fiscais aí. Legal. Pessoal, como a Edna comentou, ela começou na Avanço, mas além de estar na linha de frente ali, trazendo o SPED, operando o SPED, introduzindo o SPED no dia a dia das empresas, depois ela foi chefe do departamento fiscal de um grande cliente que a gente tinha à época. Quantas pessoas que você tinha na sua área? Na minha área fiscal tinham 14 colaboradoras, né? 14 mulheres, né? As meninas do fiscal, né? As meninas da Edna e a gente fez uma mudança muito grande lá no setor, né? Nós fomos em case, né? Na época o depósito CD do BH era em frente ao nosso, né? Então a gente fez aí uma conversa e melhoramos muito o processo, centralizando a entrada de notas, né? Emissão de notas. Aquela época ali que assim, o projeto na época era centralizar a entrada de nota no escritório central. Isso, né? No CD, né? Porque o nosso hipermercado ele tinha 15 lojas, né? Então era um volume muito grande e a gente já estava aí buscando diminuir os retrabalhos, né? Então isso já em 2013, né? 2013 eu já estava lá no cliente. Uma coisa interessante também, a Edna falou Squad Fiscal. Para quem não é da área de tecnologia, Squad Fiscal é um time que tem autonomia. Então a Edna, ela é a líder e ela toca uma operação ali especializada na área fiscal aqui dentro da Avanço. Por isso que a gente tem também uma tradição muito grande. A Avanço tem um entendimento de que operar no Brasil, que tem dos arcabouços fiscais tributários mais complexos do mundo, você precisa conhecer de fiscal e tributário para ter uma operação de sucesso no Brasil. Não tem como, pessoal. Eu vou operar no Brasil, mas eu não entendo nada de fiscal. Infelizmente, assim, vai ter vida curta. Então, você tem que saber esse território e a gente
traz para nós essa responsabilidade também junto com os clientes, que a gente vai explicar um pouquinho o que a gente está fazendo também. E aí vem a reforma fiscal, né, Edna? Essa saga que dentro da Avanço a gente está falando que começou com 2024, como é que tá? 2024, né? Em 2024, acompanhando ali, né, os projetos de lei, né, as discussões políticas ali, e começou a ganhar mais forma em 2025, né? Quando a gente viu ali que realmente as leis começaram, né, a ser aprovadas e já tinha um movimento. Então esse ano mesmo Esse ano, né, já começou um movimento muito forte em relação às notas técnicas, né? 2024 também já estava ali mais pro finalzinho, mas 2025 mesmo que as definições começaram o negócio começou a tomar forma. Então, assim, só para a gente dar um panorama rápido sobre a reforma, porque eu vejo que muita gente ainda não entendeu o básico, tá? E aqui nosso objetivo, pessoal, não é aprofundar de forma muito detalhista, vamos dizer, na lei, né, no especificar demais. A gente é quase que fiscal para não contadores, tá? Reforma tributária para quem não é do fiscal. O que muda a reforma fiscal, assim? Quais são as principais mudanças na prática? Na prática, né, ele começa ali a pegar vamos focar no varejista, né? Tá. Então, tô falando de varejo, tá, pessoal? Varejo. Então, a gente tem aí os dois impostos principais, que é o IBS e o CBS, novidade, né? Então, ele pega aí o ICMS, o PIS, o COFINS, né? E esses outros impostos e transforma em dois. Então, a gente vai falar de IBS e CBS. Ok. O varejista, ele vai ter um período aí de transição, né? Mantendo os dois. Vamos entrar nessa parte da transição depois. Vamos só explicar conceitualmente o que a reforma faz. Ela diminui a quantidade de impostos, então tinha PIS, COFINS vai virar IBS, ICMS e ISS vai virar IBS, desculpa, tá? Ele é o CBS embaixo. Isso, o CBS. E ele vem e traz, né, pro varejista uma mudança de mentalidade. Então ele já começa a trabalhar as alíquotas, percentual de redução diferente do que é hoje, né? Então hoje, por exemplo, nós temos os itens isentos, tributado a 12%, tributado a 18%, tributado a 25%, ST, né, tributado a 31%. Então ele pega e centraliza, né, nos impostos, por exemplo, o IBS, que ele vem para o ICMS, e ele começa a trazer percentuais de redução em cima daquela alíquota, né? Então, exemplo, hoje eu tenho um item que ele é isento, uma batata, um hortifruti, ele é um item isento. Eu passo a ter ele 100%, com 100% de redução da alíquota. Tá, mas aí você já está entrando no tequinês. Calma que eu quero ficar ainda no conceito. Tá. Antigamente a gente tinha uma série de impostos, né? E aí, por que a reforma ela simplifica? Primeiro, porque ela traz só dois. Isso, só dois. E também porque ela diminui esse tanto de imposto que a gente tinha que ficar controlando, né? Esse tanto de alíquota, né? Porque a alíquota do ICMS, por exemplo, tem cliente que tem 5 a 6 tipos de alíquota, entendi. Né? Varia por estado também. E varia. Então tem uma gama muito grande. Fora que cada estado tem uma regulamentação, né? Então você tem que pesquisar nessa. Então ele vem começando a centralizar também as normas, né? Então você tem um lugar que você olha para aquele lugar. Legal. Uma coisa importante também, até me corrigir se eu estiver errado, assim, a reforma ela vai mudar também o conceito, que já é um conceito bem familiarizado assim, em outros países mais desenvolvidos também, que é do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Então, basicamente, sempre que você comprar, você vai ter aquele valor do imposto que vai por cima da venda. Que até em tese, né, pessoal, a gente tem no cupom fiscal ali os tributos aproximados, mas isso vai ficar mais claro. E o imposto sobre o valor agregado, qual que é o ponto? Você vai pagar sobre o valor agregado, como seria o débito e crédito, né? Nesse sentido, assim, aquela visão do ST de já cobrar na origem, meio que ela tá, vamos dizer, ela é um conceito que tende a acabar. Para a gente falar assim, pessoal, porque nada está cravado em pedra, né? Então a gente está falando com que informação e com que a promessa que a gente tem hoje do Estado. É isso, né? Isso, ela tende a simplificar, né? Tende a acabar mesmo e trazer, né, mais
mais transparência, né, para o consumidor daquele imposto, daquele valor, né, e facilitar também o entendimento da legislação, que é confuso, né, e a fiscalização, né, porque atrás de tudo isso, para ele, o principal ali é o rastreamento, né? Sim, porque esse manicômio tributário que a gente tem acaba sendo difícil também até para, vamos dizer, para os órgãos reguladores controlarem, né? Então, assim, pessoal, para quem já está no varejo aí e o que a gente está dizendo pô, hoje você tem um produto que é ICMS, débito, crédito com uma alíquota, com várias alíquotas, tem um outro que é ST, então você já pagou imposto ali na fonte, ali na nota. Então, assim, aí tudo isso tende a simplificar, falar, não, gente, agora é o seguinte, tem o CBS e o IBS, a alíquota é tanto, e ela é IVA, né? Ela é sobre o valor agregado, tá? E a gente tem algum cronograma, tem um cronograma oficial? Vamos dar uma olhada nele? Tem um cronograma, né? Então a gente vai ter um período de transição até 2033, né? Ok. Que vai trabalhar com os impostos atuais e os novos, né? E até chegar no final, até extinguir, né? Então, ano que vem a gente já tem aí o PIS e COFINS sendo extintos, né? E passando a operar. Na verdade, mesmo. ano que vem não, né? 2027. 2027, tá? Eu já estou em janeiro já. A gente já está pensando em 26. Isso. Só para falar então, em 26, a gente tem 6 anos de transição, né? 7 de transição até chegar a 2033. Mas 2026, qual que é o ponto, pessoal? Não tem apuração ainda, né? Por mais que a gente vai destacar na nota o CBS e o IBS, ele é caráter informativo, não é isso que você comentou? Exatamente, é informativo. Então a gente começa aí com 1%, né? 1%, aquele 1%, né, dos 99 sobrou 1%. Então aquele 1%, ele vem e coloca, olha, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Você tem que destacar no XML, modelo 5565, né, NFE, NFCE, informativo. Então, eu quero ver se você tem um software que está preparado para me enviar essas informações e se você está trabalhando com essas classificações que ele trouxe. Correto, ele vai trazer. A gente vai falar um pouquinho isso, mais para frente. Então, ali é informativo, sem apurar imposto, sem trabalhar com SPED fiscal, sem incluir, né, em valor do documento, sem adicionar. Esse ponto que a Edna comentou, pessoal, eu sou o tradutor aqui para a gente levar para, vamos dizer, para o chão de loja ali. Ano que vem não tem apuração de novos impostos, mas quando você emite uma nota, hoje, para quem não sabe, quando você emite uma nota, seja a nota fiscal ou seja a nota fiscal de consumidor eletrônica, ela é um arquivo texto, que tem um layout, que tem campos que você tem que preencher. Esse arquivo, uma vez que temos novos impostos, temos novos campos. E a Receita, a Cefaz, ela vai passar a olhar para esses campos para autorizar a sua nota. E aí, como a Edna está comentando, não vai ter alteração nos impostos vigentes, então vai continuar tocando normal, só que a gente agora, no IBS e no CBS, a gente vai destacar o valor ali, vamos dizer, que você vai colocar da forma correta, mas ainda sem apuração. É isso. É isso mesmo. Por isso que eu falei, sua loja pode parar dia 5 de janeiro, porque as Cefaz, né, os servidores da Cefaz que autorizam as notas fiscais de consumidor eletrônico, o cupom fiscal, elas já estarão, vamos dizer, exigindo esses novos campos da reforma tributária. E da mesma forma hoje, quando você emite uma nota, todo mundo já teve essa experiência na vida, e o NCM está inválido e a Cefaz rejeita a nota, isso vai acontecer também se seu software não enviar esses campos ali, ok? Beleza, então, 2026, então, uma coisa que eu escutei também, é interessante, assim, nesses estudos ali, eu vi um podcast interessante, que até tinha algumas pessoas do Estado, e eles comentam que essas alíquotas informativas são importantes justamente para o Estado começar a entender qual que é o parâmetro e qual que é a alíquota que ele precisa alcançar para não perder a arrecadação. Então, já começa a rodar esse processo também. E uma coisa interessante, assim, não é uma virada Big Bang, virou a chave, que seria caótico. Eles estão fazendo um trabalho interessante, pessoal, porque eles estão primeiro fazendo uma virada ali gradual, né? Vamos começar essa parte, vamos ver, e aí vai evoluindo. Beleza? Bom, e aí a gente ainda tem também,
Por que a gente fala que está tudo mudando? Porque ainda não está muito claro. Quando a gente diz não está muito claro, o que já está claro, Edna, assim, em relação... Tem a lei, o que falta, assim? Ou vamos começar assim, o que está mais claro? Então, quando nós tivemos o marco fiscal, que foi a chegada do SPED, o SPED ele já chegou, né, ali trazendo um guia prático com os registros, com o layout, trabalhando ali, olha, o passado, o que já existe, vocês vão ter que enquadrar aqui nesse layout, né? Então, ele já trouxe um layout completo, com muito detalhe. A reforma tributária, para entrar em vigor imediato, né, para aqueles clientes selecionados. A reforma tributária, não. Ele colocou, então, o futuro. Ele projetou o futuro e, por isso, a importância de ser gradativo, porque aí ele não liberou todas as orientações. Então, ele ainda tem um comitê técnico que vai, né, especificar as normas, né, as emendas, os complementos para nos direcionar. Então, assim, ainda tem muita água aí para passar debaixo da ponte, ainda tem muita indefinição. Por exemplo, as alíquotas do ICMS, né, que até 2028 está sem alteração ali, mas aí em 2029 já começam, né, a ter uma progressão. Os estados aí, eles já vão publicar as alíquotas, né, e aqueles que não publicarem vão seguir a alíquota padrão, né. Então a gente começa ali com a indefinição das alíquotas, com algumas notas de crédito, tipos de aproveitamento de crédito não tão bem claros, né? O Simples Nacional também, ele coloca... Não está claro, ele ainda dá abertura, né? Para poder ter outras mudanças. O que a Edna está comentando aqui, pessoal, isso é interessante notar, que quando a gente vai para a prática, você precisa de notas técnicas e como fazer na prática ali. Como é que é? Eu mando esse arquivo, qual que é o layout dele? E por aí vai. O que temos hoje, basicamente, né, tem uma lei que definiu que precisaremos, né, tem agora uma nova, vamos dizer, teremos um novo arranjo tributário e a partir dessa lei a gente começa a ter os derivados dela, né? Então, notas técnicas, como você falou, comitês, como é que apura, como é que gera o crédito e por aí vai. Inclusive, isso é um grande medo, tá, pessoal? Porque o pessoal já começa a ver algumas complicações na segunda derivada, percebe? Então, a primeira tá lindo, aí começa a segunda, já está começando a virar uma coxa de retalho. Mas, aqui tem um insight importante. Isso significa também, pessoal, quando eu falo sobre terrorismo, como ainda existe uma incerteza, não tem como ninguém cravar o que vai acontecer. Então, às vezes, a gente tem visto fornecedores e assim, até porque é o mundo digital, né? Para trazer atenção para o fato, às vezes dá uma exagerada, que eu sou assim, gente, assim, de fato é isso, mas a gente já tem muita dor de cabeça. Então, assim, vamos colocar esse problema numa caixinha, entendê-lo e também não sair desesperado contratando ferramentas, serviços assim que, a transição vai acontecer de forma gradual e você vai ter tempo em 2026. O que você precisa focar agora? Da preparação do seu sistema para emissão de nota fiscal. Ponto final. Nem tem apuração ainda, mas para emitir a nota. E isso tem algumas derivadas disso que a gente vai entrar nesse detalhe. Então a gente tem a lei, essa lei é a lei que define a reforma, né? E aí, Edna, você me comentou aqui mais cedo que a gente já começa a ter alguns detalhamentos, porque na lei a gente tem os anexos que aí eles falam assim, olha, a gente tem algumas alíquotas reduzidas, né, a zero, então são os produtos ali, a maioria dos produtos da cesta básica, por exemplo. Então ele fala, cara, esses caras aqui vão continuar com isenção, é mais ou menos isso. Exatamente, aí ele veio na lei complementar, né, ele tem todos os anexos e cada anexo tem um grupo de produtos e o percentual ali da redução da alíquota. Então, ele já começa a trabalhar com a alíquota fixa e aí você vê qual é o anexo que o seu item está incluso para você ver. Ele é totalmente isento, né? Então, vamos fazer um deparo ali. Eu estou trabalhando no meu supermercado. Hoje eu sei que hortifruti, né, em geral, é isento, né? Então, a gente vai começar a mudança aqui. Os hortifrutis, eles começam a ser
a ter a redução a zero da alíquota de CBS. Então, quando você for mandar aquela nota fiscal, a sua alface ali, ela vai ter o CBS, IBS, o CBS ali 0,9, IBS 0,1, mas vai ter o campo ali da redução da alíquota que tem que estar 100%. Exatamente. Então... Aí só um ponto assim, né, pode Edna? falar. Ah, Gabriel, mandei errado. Em tese, ano que vem não tem problema, mas você está enviando uma informação errada e o governo quer que você mande correta para ele começar a balizar o negócio. Se você está mandando hortifruti 100% tributado, em tese ele vai ter uma informação incorreta, então ele vai começar também a falar, opa, tá errado isso aqui. Vai chegar um momento que ele vai ativar aquela regra de validação, né? A gente trabalha assim, né? Então, por enquanto, tá deixando passar. Aí ele chega num determinado tempo e fala assim, já deu tempo deles arrumar, né? Ele pensa. Aí ele fala assim, agora eu vou ativar o errinho ali. Aí por que isso é importante que a Edna está falando, pessoal? Porque um gênio vai pensar assim, uai, Gabriel, mas se eu tenho ali os novos campos da nota, mas eles são caráter informativo, então eu posso colocar qualquer coisa. Assim, tecnicamente falando, para emitir a nota, sim, mas tem certeza que quer fazer isso com o Estado? Exatamente. Então, assim, acho que vale a pena, não custa nada você fazer um negócio da forma correta. Por isso que ele está dando aí 1 ano, né? Você tem ali 1 ano informativo e você já pode começar ali a trabalhar melhor o seu cadastro, né? Então, ali, vamos aproveitar essa tela antes que saia, né? Então, assim, nesse anexo ali, por exemplo, esse exemplo prático, ele vem ali e coloca, né? Eu até marquei ali pão francês. Aí ele coloca aquele classificado no NCM ali, 19,05, 90, 90, né? Então ele coloca que esse pão francês ou uma pré-mistura de pão denominado pão francês, ainda coloca mais uns códigos, tá ali, reduzido a zero. Então, às vezes você vai pegar um saneamento de cadastros e tem outros itens que estão com aquele NCM que não são pão francês, né? Aí, ali que é o pulo do gato, ali que vem a exceção, porque tem vários casos assim, né? A nossa não tem NCM para todo tipo de produto. O mix de produto ele é maior que a quantidade de NCM. Não é uma generalização. Exatamente. Claro. Então, às vezes você classifica baseado, né, na descrição, no conteúdo. Então, o que vai ter que, né, o varejista tem que prestar atenção ali, né? Se aquele NCM meu ali, ele condiz com o anexo que está específico. Já passaram o anexo, por exemplo, dos produtos do pecado? Ou ainda não? Aquela cigarro, bebida, que eles falam, né? É produto do pecado. Tem todos, tem todos os anexos também. Porque aí vai ser o contrário, né? Esses produtos vão ter uma tributação maior. Ele tem, aí a gente tem vários exemplos, né? A gente tem vários exemplos aí que eu vou deixar mais pra frente. Aí agora, então, pessoal, se a gente falou o seguinte, sobre se 2026, para 2026, é uma mudança quase que no nível apenas de sistema, então eu te pergunto, Edna, como que a gente está se organizando aqui na Avanço? E mesmo que você não tenha avanço, é interessante porque você pega essa parte do trecho do sistema, manda para o seu fornecedor ou avalia se o seu fornecedor também está tendo essa abordagem. Como é que a gente está internalizando esse desafio, preparando o sistema para o cliente? Tá. Então, além do anexo 1 que o governo disponibilizou na lei complementar, que ali ele coloca, né, a redução, a gente tem também as tabelas de classificação fiscal que ele disponibilizou. Então, essa tabela de classificação fiscal, ela vem para trazer um novo código de CST que não tem, né, então, vamos voltar ao exemplo lá do hortifruti, né? A gente usa um CST 40, quando se fala isento, o pessoal aí do cadastro sabe que usa o CST 40 de ICMS. Perfeito. Então, quando a gente tem a reforma tributária, ele traz um novo CST de CBS e IBS, que não é relacionado ao CST de ICMS, porque vamos de novo... Então, assim, vamos trazer de novo a mentalidade, que eu acho que é o ponto-chave ali. Trabalhar que o ICMS vai chegar até o final, é gradativo. Então, a gente já tem que incluir que eu trabalho com ele e um novo tipo de Isso a gente não comentou aqui, pessoal, mas esse também é um ponto muito importante. O pessoal está preocupado também, porque, na prática, nós vamos conviver com 2 regimes distintos. Então, o que eu falo, se já está difícil com um, e muita gente
vamos dizer, tem a dificuldade ali de fechar um SPED, conceitos ali de entrada de nota, etc., durante 6 anos você vai continuar tendo esses problemas, mas agora adicionado mais novas regras, né? Mais um tipo de regime. Exatamente. Aí ele traz esse CST de CBS e IBS e traz também uma tabela de classificação fiscal que ele vai direcionar aquele tipo de produto. Então, na prática, o que o cliente, né, que os supermercadistas têm que fazer? Ele tem que relacionar todos os itens desse NCM, vão pegar ali o caso do pão, 19,05,90,90. Ele tem que pegar esses NCMs, vincular que ele faz parte do anexo 1, colocar o CBS, né, o CST do CBS deles e também identificar nessa outra tabela que o governo forneceu de C-Class-Trib, qual é o C-Class-Trib que vai ser correspondente a produtos de redução zero. Isso. Então, traduzindo aqui, porque deu um nó aqui. Eu tenho um produto, eu vou vinculá-lo a um C-Class-Trib ali, que é uma classificação de qual que é, vamos dizer, a situação tributária daquele produto. Então, eu estou lá no 001, vamos supor, no 00001, né? Isso. E aí eu tenho uma tabela que eu falo, olha, o 001, o IBS é esse, o CBS é esse. Que é só uma questão de deparo, mas basicamente isso. Mas vamos dar um passo antes, assim. Como que a gente tem na Avanço organizando internamente? Porque esse aqui é um pouquinho da prática que a gente vai entrar. Aí o que a Avanço fez para os clientes? Né? O que nós fizemos para os nossos clientes? Aí, ó, essa aí é a tabela, né, de C-Class-Trib, tá vendo? Então, ele tem ali nessa tabela de C-Class-Trib, por exemplo... Tributação integral que eu dei exemplo. Tributado integral, né, que você deu exemplo. Então, os itens que estão naquele anexo lá são 100% de redução. Que é o alíquota zero, no caso, né? O 20001. Isso, 20001. Então, ele tem que vir aqui e ver se nesse aqui está incluso os NCMs que estão naquele anexo. Então, por exemplo, a gente já sabe que o hortifruti não vai enquadrar no C-Class-Trib 0001, que você já sabia, tá vendo? Você já falou ele. Ele não vai estar porque ele é tributado integral. Então, eu tenho que vir e saber qual é o anexo que ele corresponde. Né? Ali tem até as colunas de percentual de redução. O que nós fizemos? Nós fizemos um depara para facilitar os nossos clientes. Porque assim, até, pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui o cronograma na Avanço, né? A gente começou até falando sobre isso. A gente teve 2024, ainda estava muito na base do estudo, e começamos agora em 2025 o mapeamento, e foi uma coisa interessante, né? No início do ano, toda a software house, quem mexe com isso, já estava meio assustado, porque sabia que ia vir um volume enorme de trabalho, tá, pessoal? Assim, a gente teve que parar muita operação para olhar para isso, mas ao mesmo tempo a gente sabia que muita coisa ia mudar. Então é aquela coisa assim, ó, vamos esperar o sinal, vamos estudando, mas chegou um ponto que agora nós temos que começar a executar, porque tem muita questão de vai adiando, mas... Então a gente chegou ali no segundo, terceiro trimestre, só começamos a desenvolver as rotinas, porque começou a ter uma clareza maior dos layouts. E agora a gente está ali em outubro, novembro, né? Outubro foi os ajustes finais, e novembro aqui a gente já está começando a disponibilizar para a produção, que é interessante. A Avanço já emitiu uma nota sendo aprovada nesse novo layout ali com a Cefaz. Isso. É porque a Cefaz, ela só liberou a partir do meio do ano para as software houses homologarem os XMLs. Perfeito. Né? Então, a gente teve assim, um prazo curtíssimo, se for olhar, né, de julho a outubro, porque em outubro ela falou que ia liberar em produção facultativo. Então, a gente tinha assim, uns 3 meses para homologar os eventos, né, os XMLs. Quando a gente fechou ali a arquitetura, foi bem antes, já pensando só, vamos deixar tudo pronto. Na hora que a Cefaz falar assim, liberado o ambiente, a gente começa a validar as notas. Edna, me conta uma coisa, nesses meses aí de muito trabalho, teve alguma coisa curiosa, teve algum caso que é interessante o pessoal entender os bastidores da reforma? A maior dificuldade nossa são as publicações de notas técnicas, né? Então, só esse ano a gente já teve mais de 7 notas técnicas, versões
né? O mês de outubro ele lançou 2 notas técnicas, né? Então, às vezes, você já está com tudo pronto, igual no início desse mês, nós já tínhamos vinculado todas as tabelas aos NCMs, ele veio e lançou uma mudança grande nas tabelas. Então, nós tivemos que refazer, né? Então, assim, Na prática, quando você está falando assim, 7 mudanças, esse mês de outubro o pessoal estava mudando vamos dizer, o layout ali, informações que tem que ver os campos também, né? Então até por isso a gente entende que ele até prorrogou a entrada em produção facultativa para novembro, porque era em outubro, porque até ele mesmo estava mudando. Já estava mudando. Então ele mudou e falou assim, opa, não vai dar tempo. Então eu vou estender um pouquinho ali. Para a gente amarrar tudo, essa parte um pouquinho mais técnica, como a gente disse, o objetivo não é aprofundar no detalhe, mas não tem como também explicar sem entrar em alguns conceitos básicos, basicamente o que a gente vai ter de mudança. Olha se eu estou falando certo. Por enquanto, tá? No cadastro produto, você vai ter os campos ali vamos dizer, que no caso vão ser o campo que faz a referência ao CST, ali, que seria o C-Class-Trib, e que existe uma tabela que faz referência a tributações, então tem essa parte do cadastro. Tem também a parte da nota fiscal, né, que é um layout novo para você conseguir emitir uma nota e ser autorizado. Basicamente isso, né? A gente tem mudanças também no PDV, né? Que tá ligado para emitir a nota, né? Os relatórios de conferência, né? Relatórios de cadastro, de produto, conferências, né? E para os nossos clientes, né? Assim que eles atualizarem a versão publicada da reforma, já vai vir, nós já vamos disponibilizar tudo vinculado. Então já vai vir lá, ele não vai precisar mexer no cadastro de produto, já vai vir, tá lá o cadastro de produto, aquele NCM, nós já vamos preencher com sugestão para ele, baseado no DIPARA, qual é o C-Class-Trib e se aquele item tem ou não um anexo, né, que corresponde à alíquota e o percentual de redução. E aí ele vai, emite um relatório e trabalha as exceções. As exceções também, que isso é um ponto importante que a gente fala. O Brasil consegue complicar fiscalmente. Existem ali as tributações vinculadas ao C-Class-Trib, mas também tem o produto que tem uma exceção. Então, apesar dele ter, vamos dizer, um NCM, determinado NCM, e você tem a vinculação do NCM com uma tributação, aquele produto ele pode ter uma tributação específica. Exatamente. E só para explicar reforçar o que a Edna falou, pessoal, quem usa avanço, nós tomamos a decisão de, nesse momento, simplificar o máximo possível. Então, o que ela disse o que está na lei, nos anexos, a relação de NCM, que NCM é a classificação do produto nomenclatura comum do Mercosul, né? Como se fosse uma categorização do produto para o fisco. Ele tem essa tabela de NCM e classificação C-Class-Trib, né? A classificação tributária, que por sua vez tem essa classificação tributária e as alíquotas. Então a gente já fez isso para você automático. Então, atualizei, eu já tenho vínculo. Ponto. Sim. Claro, você tem que validar, você tem que revisar, mas você que é cliente avanço não vai precisar, produto a produto, fazer esse preenchimento. Então pão francês, o NCM tal, é o quê? No anexo, está aqui na redução até a alíquota 0. Não precisa fazer isso. Então eu falei, Gabriel, então eu que sou cliente da Avanço, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que atualizar os sistemas, que agora, como a gente está fechando a homologação, vai começar a liberar aí a partir da segunda quinzena de novembro. Né? Quem tem o sistema na nuvem nem vai precisar atualizar. É a facilidade da nuvem de verdade, né? Nós temos esses 2 tipos de produto. Então, os que são do sistema que é executável... Que é servidor. Servidor, então assim, olha, anota aí. Atualizar o sistema integral com a versão da reforma, ponto. Emitir o relatório dos produtos gerado em CSV, enviar para a contabilidade conferir se está classificado certo, né? O que a Avanço classificou baseado nas tabelas do governo, e se tem alguma exceção, que é o caso que eu até citei lá na frente, né? Que você vai ter casos que você tem um NCM e uma descrição diferente, que o governo não entrou nesses detalhes. Então, você vai lá e reclassifica e coloca ele com outro anexo. Entenderam? Então, basicamente, quem é cliente Avanço é atualizar o sistema, mandar para a contabilidade dar uma conferida e dia 5 de janeiro operar normalmente.
Ponto. Partindo para a parte final do nosso bate-papo aqui, que são alguns pontos que valem a pena a gente abordar para ponderar. Edna, assim, a reforma ela vem com a promessa de simplificar, só que é uma simplificação, como a gente falou, que vai acontecer daqui 7 anos, 6 anos. Até lá a gente vai ter uma complicação adicional, vai ter que aprender novas coisas e manter um regime antigo. Mas você enxerga que essa mudança pode ser uma oportunidade para o varejista? Como é que a gente pode ver o copo meio cheio disso tudo? Sim, tem, né? Ele é uma oportunidade grande. Primeiro, para aquele setor fiscal que vem batalhando, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso setor fiscal aqui, que vem batalhando ali, né? Com o dono da empresa, o dono do supermercado, que o fiscal é importante, né? Então, aproveita essa deixa da reforma, né? Trabalha capacitação, curso, sistemas mais automáticos, diminuir o retrabalho, né? Então isso é importante, é o momento de fazer aquela tão esperada classificação fiscal, né? Porque às vezes você tem um NCM que ele é de papel higiênico e tem um item lá, né? Um guardanapo que tá com o mesmo isso NCM. Isso é legal que a Edna falou, quem investiu numa boa classificação fiscal dos produtos, no seu cadastro de produto, tem uma segurança muito maior que o cadastro está com o NCM correto e, portanto, todas essas vinculações vão acontecer automáticas. Mas se você tem um produto e o NCM está errado, ele vai herdar também uma classificação incorreta. Exatamente. Então, o primeiro para casa do setor fiscal, independente de reforma, independente de atualizar o seu sistema, conferir se a sua classificação fiscal está correta. Porque se a sua classificação estiver correta, o resto é automático. Por isso que é importante, né, pessoal, investir em tecnologia. Nós temos em todos os nossos sistemas integrações com parceiros especialistas no cadastro tributário fiscal. Claro que ninguém está imune num Brasil interpretativo a erros, mas você já automatizou um processo e reduziu drasticamente a chance de erro, drasticamente. Não temos problemas com clientes que usam esse tipo de tecnologia, né, Ed? Isso. E assim, eu ia perguntar, né, se a tecnologia pode ser uma aliada. Eu acho que a nossa conversa aqui já falou por si só. Me conta uma coisa assim, para a gente encerrar. Qual que é a mensagem que você passaria para os nossos clientes que estão apreensivos? O pessoal que ainda está inseguro com a reforma? Podem ficar tranquilos, né? Essa parte de configuração fiscal, tributária, nós pensamos lá na ponta, no usuário, né? Então, vai atualizar o sistema, eu preciso ir item a item reclassificar com os novos campos da reforma? Não precisa. Nós já vamos trazer preenchidos, o que você precisa é gerar o relatório de conferência e validar se as informações estão corretas e trabalhar as exceções. As exceções nós disponibilizamos ainda ferramentas, né, que vão facilitar. Você pode pegar aquele relatório em CSV e marcar qual o anexo correto e o sistema importa automático para não precisar de ir item a item. Mas se você só tem um item, você vai lá manualmente e corrige, né? Então, o setor fiscal aí pode ficar mais tranquilo. O pessoal de emissão de nota, né, não muda nada, né? O jeito de emitir a nota continua o mesmo caminho, né? Para você falar assim, eu vou precisar de ter um treinamento do sistema para emitir a nota da reforma. Vai mudar a forma que eu emito? Não, a forma de emitir a nota continua a mesma. O que vai mudar são as conferências. Nós vamos trazer ali nas movimentações consultas dos novos campos, dos novos impostos, né? Para vocês já irem acostumando, né? O XML vocês já podem conferir também. A DANF já tem lá a informação dos novos impostos na DANF, a gente já está disponibilizando também para os nossos clientes. Bom demais. E para a gente fechar aqui nosso podcast, nosso conteúdo, se você tivesse que resumir tudo isso que você viveu nos últimos anos sobre a reforma tributária aqui na Avanço, qual que seria seu resumo em uma frase final? Simplificar, né, a vida do varejista, o dia a dia do varejista de uma forma mais automática. Muito bom. É o que a gente tem, acho que está no espírito da Avanço. Deixa que a parte difícil, complicada, nós temos especialistas como a Edna aí, que tem uma vida no varejo, no fiscal, para realmente simplificar para vocês. Edna, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, por todo o trabalho, dedicação. A gente gosta de falar e tem orgulho de dizer que a Avanço é uma empresa especialista na parte fiscal,
que respira isso, porque, como eu disse, não tem como no Brasil uma empresa perseverar, né, ascender, se ela tem um fiscal medíocre. Não tem como, infelizmente, é um fato. Então, a gente trouxe essa competência para dentro de casa, para você ficar tranquilo. Fechou? Pessoal, muito obrigado. A gente fica à disposição. A gente vai ter agora um conteúdo para os nossos clientes, que a gente vai entrar em alguns detalhes aqui, para a turma deve estar, quem é do fiscal também. Ah, mas beleza, qual que é o botão que eu aperto aqui para esse trem todo acontecer? Então, a gente já vai lançar isso também. E muito obrigado aí, espero que tenha esclarecido um pouco. Sim, quando eu falei sobre o terrorismo, acho que deve ter ficado mais claro, mas também que tem que prestar atenção, tem que ter a ferramenta certa também, não é à toa. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.